Idade Média. Teve início em 476 com a queda do Império Romano Ocidental, com término em 1453, com a conquista de Constantinopla pelos turco-otomanos. Esse período histórico, de quase 1000 anos, ficou marcado pelo feudalismo, influência da Igreja, pelas cruzadas e tribunais de inquisições. O grande fanatismo religioso impediu o desenvolvimento científico, criando uma era de retrocesso e primitivismo, e posteriormente, o período passou a ser conhecido como Idade das Trevas. Esse vídeo será o primeiro de uma playlist, que conterá muitos fatos e curiosidades sobre esse período. Nele será abordado as técnicas de medicina, alimentação, noções de higiene e saneamento básico. Antes de começar, peço encarecidamente que se inscreva no canal e curta o vídeo. A sua participação é muito importante. Durante a Idade Média, não existia uma tradição da medicina científica. A noção que se tinha caminhava lado a lado com influências espirituais. O médico medieval considerava que fatores como destino, pecado e até mesmo a astrologia eram causadores das dores e doenças físicas. Sendo assim, as técnicas empregadas pelos médicos eram técnicas de curandeirismo, com o uso de ervas misturadas com ritos religiosos. A esperança da cura era baseada numa intervenção espiritual. Também era aplicada a técnica da sangria, fundamentada na teoria dos 4 humores, criada por Hipócrates. Essa teoria defende que no corpo humano haveria 4 humores, que são bile negra, bile amarela, catarro e sangue. O desequilíbrio desses humores causaria enxaquecas, enjoo e vários tipos de dores e doenças. Para manter o equilíbrio dos humores, era aplicada a sangria. Os médicos usavam bisturis, facas e outras lâminas, faziam pequenos cortes na têmpora e no antebraço, e tiravam uma certa quantidade de sangue, na esperança de manter o equilíbrio dos humores, reduzindo as dores. Por razões óbvias, esse método nunca funcionou, mas foi muito usado na Europa medieval, e durou até o século XIX, onde foi gradualmente caindo em desuso, graças ao avanço científico da medicina. No caso de doenças incompreendidas na época, como depressão, esquizofrenia, epilepsia e desnutrição, os médicos e padres acreditavam que o paciente estava possuído pelo demônio, submetendo-o a violentas sessões de exorcismos, na qual frequentemente, o paciente entrava em óbito. A dieta das pessoas durante a Idade Média dependia da sua posição social. Os pobres se alimentavam de cereais, pães, aveias, polenta, macarrão e legumes. Devido ao transporte lento e péssimas técnicas de armazenagem, alimentos como temperos e carnes tinham um alto custo, sendo consumido apenas por nobres. A carne bovina era pouco consumida, devido ao caro processo de criação de gados. Já os porcos e galinhas eram de fácil criação, tornando frequente o consumo da carne desses animais. A alimentação com produtos ruins, como cerveja azeda, queijo estragado e pão mofado era comum. Devido ao armazenamento inadequado, os cereais estragavam, e mesmo estragados, eram consumidos até a próxima colheita. A ingestão desses alimentos causavam danos sérios. As pessoas sofriam com diarreia, vômitos, dores abdominais e febre, podendo levar a óbito. Durante a Idade Média, as noções de higiene e saneamento eram quase inexistentes. As pessoas passavam semanas sem tomar banhos, fazendo com que aromatizantes naturais, feitos com plantas e pétalas, não fossem suficientes para combater o mau odor. A Igreja considerava o ato de não tomar banho
como um sinal de sacrifício, e diziam que banhos eram lascivos e sensuais. Por isso, havia monges que tomavam cerca de 2 banhos por ano. Devido à falta de água corrente e o rigoroso inverno europeu, só os nobres que se banhavam com maior frequência. O banho dos nobres era preparado com sabão de gordura animal, com pétalas e plantas aromáticas. A água era aquecida em um caldeirão, onde, depois de pronta, eles se banhavam com a ajuda de seus servos. No caso dos plebeus, como não tinham acesso a muitos recursos, os banhos eram tomados em barris, em lagos e em rios. Nos banheiros, eram utilizados pinicos, ou latrinas comunitárias. Embaixo das latrinas, tinham fossas de esgoto. Já os pinicos, depois de cheio, eram jogados na rua, que por não existir galerias de esgoto, sujavam as cidades, e contribuía para a proliferação de bactérias e doenças. A nobreza possuía um lugar privativo, projetado para fora da estrutura do castelo, onde eram feitas as suas necessidades. As ruas eram estreitas, e as casas eram muito próximas. Com todos os dejetos jogados ao meio do passeio, as cidades eram fedidas e cheias de bactérias e doenças. Era comum a propagação de disenteria bacteriana, febre tifoide, cólera, hepatites e verminoses. Em meio a esse cenário, surgiu uma grande pandemia, a peste negra, causada pela bactéria Yersinia pestis. Foi facilmente propagada pois se encontravam nas pulgas dos ratos. O contágio ocorria pela secreção de outro indivíduo, e por vias respiratórias. Estima-se que em seu auge, de 1343 a 1353, essa doença vitimou cerca de 200 milhões de pessoas. A alta mortalidade durante o período é justificada pelo obscurantismo, a estupidez e o sectarismo religioso. A romanceação exagerada que vemos em livros, séries e filmes é encantadora, mas temos que ficar atentos aos fatos e os costumes do período, que posteriormente veio a ser chamado como Idade das Trevas. Obrigado por assistir. Se gostou, curta, se inscreva e ative o sininho. Ajude o canal a crescer. A sua participação é muito importante, para que eu possa continuar fazendo conteúdo como esse. Muito obrigado! Now, my friends, take up your chance. We need to make you so much better when you're winning.